A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu espero que vocês também estejam todos bem, porque eu estou bem, graças a Deus. Estou de pé, tenho saúde, tenho vida. Jesus preparou esse lindo dia para nós, né? Então, isso é motivo de nós termos gratidão a Deus e sempre estar glorificando e exaltando o nome dele, porque ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, mais um pouquinho com vocês da ingratidão e da covardia do ser humano. Deus, meus irmãos, ele não se agrada da ingratidão. Deus não se agrada de pessoas covardes. Essas pessoas não terão parte com Deus. E você pode ver, meus irmãos, que no mundo onde nós estamos vivendo, as pessoas, elas querem as bênçãos do Senhor Jesus, mas elas não aceitam a correção dele. Então perceba, meus irmãos, hoje eu quero estar falando um pouquinho com vocês no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Uma pergunta. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que Deus, ele levantou Jeremias e enviou Jeremias para a repreender pela sua rebelião. Jerusalém, Deus enviou Jeremias a Jerusalém para repreender aquele povo. Então, Deus mandou ele clamar, ou seja, ele profetizar, ele dizer àquelas pessoas: que injustiça acharam os vossos pais em mim para se afastar de mim, indo após a vaidade. Porque perceba, meus irmãos, que aquele povo, ele é um povo que conhecia o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez tantas maravilhas e proezas, a coluna de nuvens de dia, de fogo à noite, a rocha que era Jesus, que caminhava com eles, aonde quer que eles foram. Mas perceba, meus irmãos, que por mais que Deus tirou aquele povo, que é o povo escolhido do Egito, Deus, ele nunca conseguiu tirar do povo a idolatria do Egito. Porque é assim, meus irmãos, por mais que a pessoa ela esteja dentro da casa do Senhor, ela aceitou Jesus e tal, e está seguindo Jesus, se ela não buscar renúncias, buscar o verdadeiro evangelho, buscar se entregar verdadeiramente a Cristo, no jejum, na leitura da palavra, aquela pessoa ela ainda costuma com velhos costumes, com idolatrias, com superstições, com essas coisas. E essas coisas, meus irmãos, elas não agradam a Deus, que a palavra do Senhor nos diz que a vaidade tornando leviano. Então as pessoas se tornam levianas quando elas começam a acreditar em coisas que não provêm de Deus. A vaidade muda a identidade das pessoas. As pessoas deixam de acreditar em Deus e começam a acreditar no Deus Mamon, nos Deus que eles vê. Meus irmãos, a Bíblia diz: se nós não amarmos os nossos irmãos, que nós podemos ver, como nós vamos amar a Deus a quem nós não vimos, que nós não conhecemos, que nós cremos apenas nele, porque nós devemos crer, porque a fé, meus irmãos, não é no que você vê, é no que você tem fé e acredita naquilo, no Deus que fez todas as coisas através da sua palavra. Então perceba, meus irmãos, que neste mundo onde nós estamos vivendo, as pessoas, elas são pessoas covardes, que na hora que Deus dá, Deus é Deus da vida deles. Na hora que Deus não realiza aquilo que a pessoa quer, então Deus já não serve mais. Deus é esse, Deus é aquilo. Perceba, meus irmãos, que esse ataque que está acontecendo lá em Jerusalém, Israel, perceba,
que aquelas pessoas que foram mortas naquela boate lá, naquela rave, naquela festa, como o mundo fala aí, essas gírias do mundo, do chiqueiro, perceba, foram 200 pessoas que lá foram mortas. Perceba, vocês acham que nesses lugares, lá o nome do Senhor Jesus estava sendo glorificado? Não, meus irmãos, perceba que nesses lugares é um esgoto. Prostituição, adultério, bebedice, idolatria, drogas, essas pessoas cometem orgia, tudo adoração a Moloque, a Mamon, que é o Deus do dinheiro. As pessoas, meus irmãos, elas pisam no sangue de Jesus, elas se levantam, elas se revoltam contra Deus, mesmo sabendo que existe um único Deus. As pessoas, elas constroem com as suas mãos imagens de escultura e adora, e nós sabemos que isso é idolatria, ou seja, você adorar uma imagem, você adorar outra pessoa, o dinheiro, tudo isso é idolatria. E as pessoas, meus irmãos, porque eu te digo, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E hoje, meus irmãos, no mundo onde nós estamos vivendo, nós sabemos que as pessoas, é raro, meus irmãos, uma pessoa que não conhece a palavra, que não conhece a Bíblia, mas as pessoas, elas fazem vista grossa. Fazem vista grossa do que Deus está falando, do que Deus está mostrando, as pessoas ignoram. E depois, quando vem a correção de Deus, Deus é ruim, Deus ele podia mudar a história, mas tudo que você semear, você vai colher. Então, meus irmãos, Deus ele é um Deus justo e fiel. Eu sempre falo, você aí que está assistindo esse vídeo, preste atenção no que você está plantando. No que você está aprontando, se você está aprontando inimizade, fofoca, contenda, se você está aprontando, porque você vai colher. E a Bíblia nos diz, ela avisa, meus irmãos, Deus não deixa ninguém enganado. A Bíblia nos diz que os nossos pecados, ele pode atingir até a terceira e a quarta geração dos filhos. Então, meus irmãos, Deus ele avisa. Então, cabe ao ser humano obedecer à palavra do Senhor. Porque obedecer, meus irmãos, não é para qualquer um, não. As pessoas preferem passar por cima da palavra, passar por cima da vontade de Deus para fazer a sua vontade. E depois as pessoas vão acusar a Deus de ser um Deus injusto. E nós sabemos que Deus não é. Ele é o nosso Pai. E a Bíblia nos diz que pode nós sendo pais, os nossos filhos pedir pão, nós não vamos dar pedra. Imagina Deus, meus irmãos. Deus ele quer o melhor para mim e para você. Mas toda ação gera uma reação. Então, meus irmãos, se nós somos obedientes, a Bíblia nos diz que as bênçãos são decorrentes da nossa obediência. Então, eu queria dizer para você, meus irmãos, tenha mais gratidão no seu coração, em vez de gratidão, saiba que as suas consequências, a semente que você está plantando, vai acompanhar a sua geração que vai vir, os seus filhos, os seus netos, e essa maldição vai acompanhar eles até o dia que Deus quiser. Então eu queria dizer para você, obedeça a palavra do Senhor, seja fiel a Deus, para que no dia de amanhã as consequências não venham acompanhar os seus filhos, que esse pecado, que essa semente que você está plantando, não seja maldição para os seus filhos no dia de amanhã. E Jesus, meus irmãos, ele está à porta. Não é tempo das pessoas andar se rebeliando contra Deus, fazendo a vontade da sua carne. É o tempo, meus irmãos, de nós orarmos, se postarmos, buscarmos mais a presença do Senhor para nossas vidas e estarmos clamando a misericórdia do Senhor para nossa casa e para nossa família. Meus irmãos, essa é a meditação que eu queria estar trazendo aqui nessa manhã, para a sua vida, para a minha vida, porque a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é uma espada que ela corta para lá e para cá. Então, meus irmãos, assim a gente ficamos mais crentes quando nós vamos estudando a palavra, nós vamos, entendeu? Nós vamos fazendo novidade de vida às Sagradas Escrituras. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, e que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. A paz do Senhor.